Meu Deus, não fazem isso. Presidente da Assembleia Nacional, povo soberano de Angola, todo o protocolo observado. Em nome do Grupo Parlamentar da UNITA, apresentamos os nossos sentidos pêsames às famílias mortais das cheias de Benguela. Foram perdas humanas em circunstâncias que poderiam ter sido prevenidas e mitigadas com desassoreamento do rio, o ordenamento jurídico, responsabilidade política e respeito pela vida humana. Estendemos a nossa solidariedade às famílias afetadas materialmente e apelamos às autoridades para que assegurem o reassentamento dos deslocados e a reposição dos bens perdidos. Apelamos igualmente à sociedade civil, às organizações filantrópicas e aos cidadãos para que mantenhamos viva a corrente de solidariedade. Prestamos também tributo ao deputado Monteiro Reinado Eliseu, cuja morte prematura deixou um vazio profundo na sua família, no grupo parlamentar e nesta casa. Senhor Presidente, no mês em que Angola celebra 24 anos de paz militar, desde 4 de abril de 2002, queremos saudar todos os filhos e filhas desta terra que deram o melhor de si, incluindo a vida, para que chegássemos até aqui. A paz é uma necessidade nacional e não de um indivíduo, seja qual for a sua patente, dissera Dr. Jonas Malheiro Savimbi. É em sua honra e de todos os heróis conhecidos e desconhecidos que devemos todos, absolutamente todos, trabalhar para a preservação da paz. Uma paz sem vencedores e vencidos. Uma paz sem humilhação, sem recalcamentos e ressentimentos. Uma paz que crie condições para uma reconciliação nacional genuína. Uma paz da inclusão social que promova a união de todos os filhos desta terra. Aliás, a recente visita de Sua Santidade Papa Leão XIV a Angola teve este condão em todas as suas intervenções, orações, invocações, com apelos expressos, segundo os quais deveis colocar o bem comum acima das partes, não confundindo nunca a vossa parte com o todo. O Santo Padre, na sua sapiência e certamente atento ao nosso processo político, foi mais incisivo ao dizer: sabeis gerir conflitos, transformando-os em caminhos de renovação. Não temais as divergências. Sem encontro não há política e sem o outro não há justiça. Juntos podeis fazer de Angola um projeto de esperança. Fim de citação. Senhor Presidente, 24 anos depois do alcance da paz, persistem sinais de enfraquecimento institucional e redução do espaço democrático. Mantém-se a partidarização excessiva das instituições, as limitações do exercício das liberdades fundamentais e o desequilíbrio do funcionamento do Estado democrático de direito. O Parlamento tem procurado ser espaço de diálogo e consenso, mas continua confrontado com um desafio de se afirmar como verdadeiro órgão de fiscalização do Executivo e como espaço de debate plural acima de conveniências partidárias em defesa da separação de poderes. Para o Grupo Parlamentar da UNITA, a estabilidade política constrói-se com instituições independentes, eleições transparentes e um Estado ao serviço de todos. É com este propósito que submetemos 6 projetos de leis, 3 desses dos quais vamos discutir hoje, nomeadamente projeto de lei sobre o exercício do direito à oposição democrática, projeto de lei que altera a lei dos partidos políticos, projeto de lei que altera a lei da observação eleitoral. São iniciativas que reforçam a participação cívica e a construção de um processo eleitoral pacífico,
transparente, justo e assente em regras iguais para todos. Esperamos que prevaleça, mais uma vez, o diálogo institucional nesta casa. No plano econômico, os discursos otimistas do Executivo chocam com a realidade das famílias. Os preços da cesta básica continuam a aumentar, os salários perdem o poder de compra, o desemprego cresce, sobretudo entre os jovens. A economia continua dependente do petróleo. A agricultura, a indústria transformadora e as pequenas e médias empresas continuam sem financiamento, sem infraestruturas e sem acesso justo ao mercado. Milhões de angolanos continuam a viver em situação de grande vulnerabilidade. Persistem a precariedade dos serviços de saúde, a limitação no acesso à educação de qualidade, a falta de água potável, saneamento básico e inconsistências das políticas de combate à pobreza. As desigualdades sociais e regionais continuam a ameaçar a coesão nacional. É inaceitável que num país tão rico em recursos se normalize a sobrevivência como um modo de vida. Repito, é inaceitável que num país tão rico em recursos se normalize a sobrevivência como um modo de vida. Senhor Presidente, o primeiro trimestre do ano em curso confirmou uma tendência perigosa. Angola continua a ser governada por impulsos, propaganda, mecanismos de controlo, quando o país precisa de uma governação previsível baseada na racionalidade, na eficácia e no sentido de Estado. Não estamos a falar apenas de erros administrativos, estamos perante um padrão de governação desastrosa. O orçamento não conversa com as políticas econômicas, não conversa com a realidade. As políticas econômicas carecem de base produtiva. O desemprego é tratado como número e não como emergência. A contratação pública está capturada por adjudicações diretas, beneficiando os decisores, enquanto os grandes projetos propalados continuam sem resultados palpáveis nas vidas das pessoas. Senhor Presidente, o orçamento não é uma peça de ficção, é um contrato com a realidade. E o orçamento de 2026 continua a pedir aos angolanos que acreditem num setor privado não petrolífero que ainda não existe com a escala, a liberdade, o crédito, a concorrência e a robustez necessárias. Há poucos dias, o Ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos, expôs um problema ao sugerir que instituições internacionais não financiam pessoas politicamente expostas, deveriam abandonar Angola. Não defendeu o setor privado nacional, defendeu a promiscuidade entre o poder político, o patrimônio público e os negócios privados. O verdadeiro setor privado angolano está nos pequenos empresários esmagados pela burocracia e elevados impostos, nos produtores sem crédito, nos jovens sem garantias, nas mulheres nos mercados informais sem proteção, nos agricultores sem apoio e nas empresas honestas que não conseguem competir com quem entra pela porta política. Enquanto isso, o Executivo, por isso, quando fala de diversificação, deve responder com clareza. Onde estão as empresas livres e fortes que a sustentarão? Onde está a política industrial? Onde está o crédito produtivo? Onde está a defesa da concorrência? Onde está a estratégia nacional do emprego? Excelência, os ajustes diretos continuam a tornar-se um método normal de governação. O que deveria ser exceção tornou-se regra, o concurso público tornou-se incômodo e a transparência um obstáculo. Por exemplo, de acordo com o jornal Expansão, o peso da contratação simplificada passou de 67% em 2004 para 79% no último trimestre de 2025. Nos primeiros 3 meses deste ano, o valor dos ajustes diretos triplicou
multiplicou para 8,9 mil milhões de kwanzas, face aos 3 mil milhões do período homólogo anterior. A pergunta é simples: o Estado está a financiar o desenvolvimento nacional ou a alimentar circuitos privados de poder? Senhor Presidente, enquanto a economia falha, o Executivo dedica energia a controlar a palavra. Um Executivo que criminaliza a opinião para sobreviver já perdeu a autoridade moral para falar de democracia. É nesse quadro que denunciamos a situação dos ativistas Osvaldo Caolo e Serrote José de Oliveira. Há presos políticos nas Lundas e no Mochico, prisões sem fundamento substantivo, sem transparência processual e sem respeito pelas garantias de defesa, não fortalecem o Estado e vergonham-no. A segurança nacional não pode servir de desculpa para a insegurança constitucional dos cidadãos. A ordem pública não pode ser máscara da repressão. A justiça não pode ser prolongamento administrativo do medo. Senhor Presidente, a educação merece uma nota especial, porque nela se mede a seriedade de qualquer projeto nacional. A nossa escola, hoje, sobretudo a primária, continua a ensinar a decorar em vez de pensar, a repetir em vez de compreender, a obedecer em vez de questionar. Um país que pretende diversificar a economia, modernizar a agricultura, industrializar-se, competir tecnologicamente e formar cidadãos livres, não pode manter um modelo educativo desenhado para produzir memorização e conformismo. É por isso que as escolas primárias continuam abandonadas no centro das políticas públicas. Na prática, não recebem dotações orçamentais suficientes, sequer para giz, papel, material de limpeza, pequenas reparações, lâmpadas, carteiras, baldes, fechaduras ou uma casa de banho funcional. É grave. Senhoras e senhores deputados, Angola precisa de uma alternativa séria, precisa de programa, trabalho de equipa, prioridades, métodos, visão constitucional, estratégia econômica, política social, reforma de justiça, reforma eleitoral, reforma educativa e governação local. Angola precisa de unidade de propósito. Quando por razão bloqueia, o país paga. Cresce a pobreza, o medo, o desemprego, falham a educação e a saúde. Por isso, jovens estão a abandonar o país à procura de melhores condições de vida. É nesse quadro que o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, propõe ao país um compromisso assente na estabilidade política com desenvolvimento, reforço do Estado democrático e das instituições independentes, combate efetivo à corrupção e à impunidade, transparência na gestão dos recursos públicos, reforma do Estado. O grupo parlamentar da UNITA continua e continuará a cumprir com responsabilidade e firmeza o seu dever de representar o povo angolano de forma construtiva e vigilante, em defesa da liberdade, da justiça e do desenvolvimento. Angola não precisa mais de propaganda, precisa de governação com impacto. Não precisa de mais intimidação, precisa de liberdade. Não precisa mais de promessas, precisa de resultados palpáveis nos bolsos do trabalhador e na mesa das famílias. Não precisa de mais discursos sobre o futuro. Angola precisa de viver o presente para construir o futuro. Deus abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigada pela atenção dispensada. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,